Prezados amigos e amigas, que Deus abençoe a todos nós. Nos sintamos nesta tarde envolvidos pela presença divina, amorosa, misericordiosa de nosso Mestre Jesus, que sintamos a espiritualidade presente neste ambiente, embalando a todos nós nesse clima de paz, de alegria e de esperança. É uma imensa alegria para mim poder estar mais uma vez aqui nos Estados Unidos, recebendo o carinho de tantos corações, conhecendo a novos, fazendo novos amigos, esperando retribuir de alguma maneira com as sementes do Evangelho, com as luzes do Consolador, que tem sido em nossa vida instrumento de libertação, estímulo para a jornada, força que não se esgota, riqueza de valor incomparável. Então, diante do quanto temos recebido, esperamos poder contribuir. E sobre a nossa reflexão nessa tarde, pensamos em conversar sobre essa grande figura da história do cristianismo, buscando sempre revisitar essas vidas, para que possamos ler páginas mais vivas do Evangelho. O estudo do Evangelho, do Espiritismo, é sempre encantador, fascinante. Na tão vasta literatura espírita que nós temos, os livros que estão aí à disposição, mas nada como podermos ler o Espiritismo, o Evangelho, em uma vida que teve as suas lutas, as dificuldades, os tropeços, assim como nós outros, guardadas naturalmente as devidas diferenças e proporções, mas ver assim uma vida transformada à luz do Evangelho, convertendo-se de um perseguidor que foi a um dos maiores, se não o maior divulgador da história do cristianismo, é uma lição, é um exemplo, um testemunho que ficam gravados para os séculos. Então a gente vai a essas fontes, a essas referências, a fim de que sintamos também esse impulso, também esse estímulo para a nossa própria caminhada. Só que falar de uma vida tão vasta, tão profícua como a vida do apóstolo Paulo é um desafio, porque a gente sempre tem que trabalhar com recortes. A gente sempre tem que escolher uma face, uma determinada abordagem. Como se dá com o próprio mestre, com as suas lições, né? Cada lição de Jesus permite-nos tantas perspectivas que a gente sempre vai fazendo o estudo por partes mesmo. Assim também em relação a essas vidas. Quando pensamos em Paulo, quando pensamos em Pedro, ou quando pensamos em um Francisco Cândido Xavier, em um Eurípides Barçanufo, em um Bezerra de Menezes, nós vemos almas que foram tão ativas, que foram tão abundantes em tantas áreas, em tantas frentes, que a gente começa a entender melhor aquilo que Jesus um dia falou para o próprio Paulo. Usa os poderes do Espírito. E essas almas usaram os seus poderes, os seus potenciais ao máximo. Não havia tempo perdido. Não havia oportunidade que deixavam passar para que a causa e a mensagem se engrandecesse. Então, cada frente que se abria era uma frente na qual colocavam ali o coração, empenhavam a vida, o compromisso. Então a gente vai fazer um recorte. E dentre as tantas possibilidades de analisarmos a vida de Paulo, nós quisemos nos deter numa ideia, num ponto-chave, do qual ele foi um dos grandes partidários, um dos grandes emissários, e que segue sendo para nós ainda um dos pontos-chave, um dos aspectos centrais em nossa tarefa cristã e espírita. Então a gente vai fazer esse recorte
em torno dessa ideia que o moveu, digamos assim, e que até está relacionada com o título, com o nome que ele recebe, a alcunha de apóstolo dos gentios, que era o outro nome dado à época para todos os demais povos que não Israel. As gentes, os gentios, as nações. Então ele recebe esse título de o apóstolo das nações pela natureza da tarefa que desempenhou. Mas essa tarefa foi desempenhada nesses moldes por conta da ideia que ele pôde alcançar em torno do Evangelho de Jesus. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta tarde, tentando nos situar também, cada um de nós que hoje trabalhamos na seara espírita, na seara cristã, tentando nos situar na tarefa que nos cabe, especialmente nesses tempos críticos que estamos vivendo da transição planetária, em que os espíritos, desde Allan Kardec, têm nos dito, são chegados os tempos. E às vezes escapa-nos ou não alcançamos toda a dimensão das transformações que estão propostas, mas que corações como esse já vislumbravam lá atrás. Naquele tempo, o seu olhar, digamos, iluminado pela luz do Cristo, conseguia devassar os séculos, vendo o programa do Evangelho. Penso mesmo que Paulo foi o primeiro, não vou dizer o primeiro, porque a gente vai ver que teve um antes, mas ele foi um dos primeiros a conseguir visualizar a magnitude do que o Evangelho propunha. Porque muitos dos outros apóstolos mesmo ainda nutriam uma visão um pouco mais estreita acerca da tarefa de Jesus, tanto no tempo como no espaço. E foi Paulo aquele quem foi quebrando essas barreiras. Foi Paulo chamado a essa expansão do cristianismo, porque ele conseguiu ver que o projeto era muito maior do que aquele simples contexto em que viviam. Ele conseguiu divisar além do seu tempo, além daquele contexto. Então é sobre isso que nós vamos conversar nesta tarde, pedindo que o Mestre nos inspire e também o Apóstolo das Nações possa nos ajudar. E a gente começou aqui colocando, mais a título de curiosidade também, essas duas imagens que são as duas mais antigas ilustrações do apóstolo Paulo que temos na tradição cristã. Essa primeira, do canto superior esquerdo, é uma imagem, uma espécie de afresco, de mosaico, que se encontra lá em Roma, na catacumba de Santa Tecla, e é uma imagem que os estudiosos atribuem ao quarto século. Então, do que nós já pudemos descobrir até hoje em torno de Paulo, né, nas catacumbas, nas construções mais antigas que temos, tudo mais, essa seria a mais antiga ilustração do apóstolo Paulo que chegou até nós, lá do século IV. A do canto inferior direito é do século V, encontra-se lá na cidade de Éfeso, também numa caverna, cujo nome até recebeu, né, esse título, Caverna de São Paulo, por conta dessa imagem que está lá. Então são as duas mais antigas ilustrações, apresentações do apóstolo Paulo que nós temos. Para a gente iniciar a nossa jornada, então, vamos voltar àqueles tempos e vamos aqui dar o devido crédito a um espírito que foi extremamente importante para a construção de Paulo enquanto apóstolo das nações. Alguém que, num primeiro momento, se configurou como um adversário da parte de Paulo, na época ainda Saulo. Estamos a falar de Gesiel, de Estevão, aquele jovem que ele pôde ver pregar pela primeira vez na Casa do Caminho e que o impressionou profundamente. A eloquência daquele jovem, as palavras vibrantes, o coração que extravasava pelo verbo, aquilo chegou a tocar o coração de Saulo, embora o orgulho relutasse em reconhecer a grandeza do que ele via. Embora também
a sua visão ainda estreita no âmbito das ideias, em torno da revelação mosaica, por exemplo, o fizesse logo se colocar numa postura de resistência àquelas ideias que Estevão trazia, que ele, Saulo, julgava perniciosas, perigosas para o futuro da tradição mosaica, da primeira revelação. Então ele vive dentro de si, no seu coração, um contraste. Ao mesmo tempo estava admirado, mas também já ficava com um pé atrás, digamos assim, já ficava receoso com o impacto que aquilo poderia ter. E elege naquele jovem, então, um adversário. Até porque aquele jovem teve a audácia de enfrentá-lo no campo dos argumentos, né? De responder às suas indagações, quando ele, tentando diminuir aquela causa, tentando diminuir aquele movimento que se iniciava naquele encontro na Casa do Caminho, espera uma brecha na fala de Estevão para se levantar e dizer: piedosos galileus, mas que ideias insensatas são essas que vocês perseguem ou cultivam? Afinal de contas, quem era esse tal de Nazareno que vocês ousam colocar acima de Moisés? Não era ele um simples galileu? Não era ele um simples carpinteiro? Então Saulo recorre à ironia, ao escárnio, tentando diminuir aquela mensagem, aquele movimento nascente. Afinal de contas, o que de bom poderia vir de um simples carpinteiro, de um simples galileu? Estava simplesmente diante do maior movimento transformador da história da humanidade, que a sua cegueira não lhe permitia ver ainda. E Estevão, com presença de espírito, a mesma presença de espírito que Saulo também teria mais tarde, volta-se àquele doutor da lei, jovem prodígio do seu povo, e lhe diz: ainda bem que ele foi um carpinteiro, porque então, daí por diante, a humanidade já não estará mais sem abrigo. Porque esse carpinteiro veio construir o abrigo, a casa divina, que há de ser construída e estabelecida por cada um de nós, e também pela humanidade um dia. Então, isso deixa naturalmente Saulo profundamente irado, e ele inicia um movimento de perseguição com foco principalmente em Estevão. Como nós sabemos pela obra, o seu mestre, Gamaliel, intervém a favor daqueles homens, daqueles seguidores do caminho, dizendo: olha, não seja tão precipitado, não seja tão duro. E diante dos movimentos de perseguição e de prisões que Saulo já havia efetuado, ele consegue, Gamaliel, pelo menos a libertação dos apóstolos, de Pedro, para que pudesse continuar o bonito trabalho de assistência na Casa do Caminho, que ele em pessoa, Gamaliel, havia ido conhecer. Consegue que João fosse libertado, mas Saulo diz: então, pelo menos exilado ele vai ser. Mas quando a questão era Estevão, aquilo vibrava nas fibras daquele coração orgulhoso e dizia: esse eu não libero. Esse eu não libero. E aí nós vamos àquela grande cena que Emmanuel descreve com tanta beleza, deste homem sozinho diante do Sinédrio. Um jovem pregador, idealista, como vemos, um coração que já era cristão antes de conhecer o Cristo na matéria, porque certamente o conhecia já no mundo espiritual. Gesiel era o protótipo do Evangelho na terra antes do Evangelho aqui chegar. E a gente vê a coragem desse indivíduo diante do Sinédrio, debatendo com os mais poderosos de seu povo, sem recuar um passo, na fidelidade ao chamado da consciência. E aquela mensagem que havia abraçado com todo o seu coração. Saulo mesmo lhe havia dito: o Sinédrio tem meios de fazê-lo abdicar dessas ideias perniciosas. E Estevão havia respondido: o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, de me fazer sofrer, mas desconheço no mundo força capaz de me fazer negar a Jesus Cristo. E ele vai com toda essa coragem, com todo esse vigor espiritual diante de tantos, um contra todos, mas um que estava com Deus, que estava com Jesus,
E é de tal maneira firme e ao mesmo tempo sereno em suas respostas, que tira Saulo do equilíbrio. Saulo, até então acostumado com os debates e argumentações, foi levado ao extremo de partir para a agressão física diante de Estevão. Mas, mesmo com toda aquela resistência, mesmo com toda aquela violência, não compreendia ele ainda que aquelas palavras haveriam de marcá-lo para sempre. Aquele olhar que ele vê depois do apedrejamento de Estevão haveria de se gravar para sempre na sua retina espiritual. E aquele que havia sido outrora um adversário se tornaria uma grande referência para a sua vida e para a sua trajetória. Se tornaria um grande amigo, um grande benfeitor espiritual. Então a gente percebe que Estevão moldou muito mais do que possamos imaginar a vida, o coração, o sentimento de Paulo. Não só por meio da referência que ele se tornou depois de fidelidade, de entrega à causa, mas também pelas ideias que ele trazia. Nos poucos momentos em que eles puderam debater. E uma das ideias fundamentais que Estevão já defendia era essa ideia da universalização da mensagem. Da compreensão de que a própria primeira revelação que havia sido ofertada ao povo de Israel já trazia no seu arcabouço, digamos assim, já trazia como um aspecto simbólico uma visão da humanidade inteira. Porque Estevão diz, diante do Sinédrio, e ficamos a imaginar o que foi para aqueles doutores da lei ouvirem essa perspectiva até então nova. Ele diz, compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Aqueles que se julgavam detentores quase que exclusivos daquela mensagem, privilegiados ou especiais por conta dessa escolha, agora se viam chamados a ampliar o olhar diante de um convite de fraternidade, um convite de consciência em que aqueles que mais sabem devem estar, na verdade, a serviço dos que ainda ignoram. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo, uma vez que compreende essa visão, chegaria a dizer: sinto-me como que devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Porque o que conhece, o que já avançou um pouco mais no entendimento da lei, passa a ser, na verdade, devedor dos que ainda ignoram. E era essa a tarefa de que estava incumbido aquele povo, embora tenha se fechado na sua visão da lei, embora tenha se fechado naquele orgulho, naquele fechamento para com os demais povos do seu entorno. E o Cristo vem então, por meio da sua mensagem, o que Estevão pôde compreender, o Cristo começa a abrir essas perspectivas, por meio de várias lições que ele vai trazendo, algumas delas simbólicas, por exemplo, quando Jesus visita a figueira que não dava frutos. A figueira, secularmente, era um símbolo da nação de Israel. E o Senhor, que havia ofertado àquela figueira tanto adubo, tantos recursos no tempo, esperava os frutos ofertados às nações. E onde os frutos? Por isso a passagem da parábola, ou aquela passagem da figueira que secou, está associada àquela passagem até polêmica, muitas vezes incompreendida, de Jesus no templo. Em que ele chega lá e diz: essa casa de oração será casa de oração para todos os povos, onde os frutos esperados da figueira a todos os povos. Então a gente já começa a perceber que Jesus trabalha essencialmente isso, começando a convidar os corações para uma abertura de visão, porque a mensagem precisaria sair dali. A primeira revelação trouxe aquelas bases,
recorrendo àquele povo, mas a segunda já vinha com uma proposta de maior expansão. Mas o Cristo também sabia que ele primeiro precisava dar algumas bases e que estava reservado ao seu escolhido, digamos assim, mais adiante trabalhar esse processo de universalização. Mas quem primeiro entendeu isso foi Estevão. Porque o próprio Pedro, por exemplo, como nós vemos no capítulo 10 do livro de Atos, até aquele momento, depois da crucificação de Jesus, ele ainda tinha uma visão muito exclusiva do Evangelho, muito restrita àquele povo. Nós temos aquela passagem muito simbólica em que Pedro está ali, na casa de alguns amigos, e ele é chamado a espiritualidade ao andar superior, e ele tem então uma visão mediúnica, em que ele vê ali alguns animais e tudo mais. Enfim, ele é recordado de alguns rituais de purificação que o povo cultivava, que o povo judeu cultivava, alguns outros animais que eram tidos por impuros, e ele ouve então uma voz do mundo espiritual que ele diz: não tornes tu impuro o que Deus purificou. E ele entende a mensagem, ele entende que a espiritualidade não falava de alimentos, não falava de regras de pureza exterior. No fundo dizia assim para ele: Pedro, você vai receber um convite daqui a pouco de um centurião para visitar a sua casa. E até então, na visão de Pedro, um judeu não entraria na casa de um centurião. Mas então a voz do alto disse: não tornes tu impuro o que Deus purificou. Já convidando a abertura de olhar para uma visão mais ampla de fraternidade. Uma renovação do conceito de próximo, como nós vemos no Evangelho, como Jesus nos traz na parábola do bom samaritano. Então, o primeiro a compreender isso, pelo menos do que temos notícia, é Estevão, porque ele já trazia isso na sua pregação anti-ocenética. Israel é a humanidade inteira. O nosso compromisso aqui é de abertura e de expansão. E é o que o próprio Emmanuel mais tarde confirmaria para nós. Toda aquela trajetória do povo de Israel, no Êxodo, no Pentateuco mosaico, é, na verdade, uma grande figura da trajetória da própria humanidade. Deixando o Egito da escravidão à matéria, aos sentidos, Mitzrayim no hebraico, estreiteza, deixando a escravidão do Egito, cruzando os nossos desertos interiores no laborioso processo de evolução em busca da terra da promissão, que não é um local físico no mundo, mas um estado de espírito. Tudo aquilo, portanto, era uma representação que Estevão já conseguiu alcançar. Entendendo que estava reservada a tarefa do Evangelho, a expansão para que, além daqueles limites culturais, étnicos, um convite a todos os povos para o banquete da fraternidade. Como Jesus disse, Lucas nos registrou no seu Evangelho: e muitos virão do Ocidente e do Oriente, do setentrião, que é o norte, e do meio-dia, que é o sul, e sentarão à mesa do banquete do rei. Essa é a frase que melhor define um dos núcleos fundamentais da mensagem de Cristo: o banquete da fraternidade universal. E essa ideia que Saulo ouviu um dia no Sinédrio, para a qual talvez ele não tenha dado muita atenção, mais tarde seria a ideia que o moveria em toda a sua atuação. Ele seria o grande arauto, ele seria o grande mensageiro do Cristo, convidando todas as nações ao banquete da fraternidade universal. O seu povo, porque ele também segue atuando junto do seu povo, mas também os outros, que até então muitas vezes não eram vistos ou mesmo considerados. E é muito bonito pensarmos nesse aspecto, porque quando vemos Saulo antes, nós vemos que ele tinha aquele ufanismo, também se limitava muito dentro daquela visão dos seus, do seu povo, daquele povo que deveria estar à frente dos demais. O seu anseio, como vemos no início do livro Paulo Estevão, era dobrar o joelho de gregos e romanos à lei de Moisés. Então ele também tinha essa natureza de fechar-se muito dentro daquele contexto, daquela cultura. E, no entanto, Jesus consegue convertê-lo
no coração que mais trabalhou pela expansão da mensagem, pela fraternidade universal, pela quebra de todas as barreiras culturais e linguísticas, pelo abraço, pelo complexo do amor fraterno. É interessante vermos como Jesus consegue levar esse coração de um polo ao outro, o que nos traz esperança, o que nos faz perceber que a fraternidade é possível e que ela será alcançada no mundo, porque ela é filha legítima do amor. Quem no amor passa a vibrar, quem pelo amor se eleva, vê além dos muros, vê além daquilo que nos separa, para enxergar aquilo que nos une e aquilo que nos convida a esse banquete de fraternidade universal. Então, Paulo é a prova viva de que sim, a humanidade, quando o amor de fato nos reger, haverá de alcançar um tempo, um modelo de vida neste planeta em que nos veremos como irmãos, em que não precisaremos mais de tantas barreiras, de tantas dificuldades para a interação entre um povo, uma nação, outra. Haverá um tempo em que livremente caminharemos por esse mundo, reconhecendo-nos todos como irmãos. Então esse é um dos núcleos, é uma sementinha que Saulo recebeu àquele tempo ainda sem perceber o alcance que ela teria na sua vida, mas que moldou depois toda a sua tarefa. Vale, portanto, dar o crédito a Estevão de ter sido o primeiro a conseguir ver o Evangelho além de Jerusalém, além daqueles primeiros seguidores, vendo se expandindo a toda a humanidade, nesse entrelaçamento bonito de tantas culturas, de tantas trajetórias, de tantas experiências, entrelaçamento que só é e será possível pelas vias do amor. Então aqui começa essa trajetória, digamos assim, dessa ideia. E aí vem a construção desse emissário, então, dessa fraternidade universal. A construção do instrumento, a preparação, o programa que haveria de nortear toda a atuação paulina desde a sua conversão, desde o encontro com Jesus às portas de Damasco. E eu sempre me lembro, quando penso no programa fundamental que Jesus transmite a Paulo e que o norteou na sua vida, eu sempre me lembro dessa frase do Mestre para ele, que pode parecer assim tão circunstancial apenas, mas que na verdade traz toda a ideia do que é a tarefa com Cristo. Ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E a resposta de Jesus, ela vem, digamos assim, codificada, como muitas vezes se dá com os benfeitores espirituais, né? Muitos dos que, por exemplo, foram se aconselhar com Chico, ou orientações que por vezes recebemos da espiritualidade, a gente percebe que muitas criaturas dizem: olha, na época eu não entendi nada, mas depois eu fui entender o porquê. Porque as orientações realmente que chegam do alto, elas não vêm prontas, faça isso, aquilo e aquilo outro. Geralmente elas vêm na forma de símbolos, de metáforas. E Jesus disse a ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, primeira coisa, esforço. Mobiliza-te, levanta-te. Não espere soluções, respostas prontas na caminhada com Jesus. É preciso caminhar. É caminhando que o caminho se mostra. Não dá para decodificar, não dá para, digamos assim, prever o caminho parados de onde estamos. É preciso levantar e caminhar, porque o caminho vai se fazendo conforme o caminheiro caminha. As respostas, as vidas que vão se cruzando com as nossas, é que vão nos trazendo as respostas, porque, já disse nos Emmanuel, o Cristo alcança as suas criaturas por meio de outras criaturas. Jesus ampara os corações por meio de outros corações que deles se fazem instrumentos. Então, o primeiro passo nosso, em qualquer encruzilhada da vida, em qualquer momento desafiador, é não permanecer sentado, é erguer a vontade, é erguer a inspiração e a sintonia pelo estudo, pela oração, buscarmos os altiplanos espirituais para termos condições de enxergar e avançar. Não só buscar erguer a vontade, não só buscar erguer o nosso pensamento por meio do estudo ou da oração,
mas também partir para a dinâmica. E é interessante que Jesus diz, entra na cidade. Cidade lembra-nos muitas vidas. Uma cidade é um conjunto de espíritos que ali habitam. Então a importância da coletividade, a importância do contato, a importância das vidas que cruzam as nossas vidas. Porque nós seremos um produto de todos esses fios que se entrelaçam ao nosso fio, ao fio do nosso destino. Recordo-me que certa feita um amigo me perguntava como eu definia assim, o título, talvez, né, a denominação que mais me fazia sentido a respeito de Paulo, dentre os tantos títulos que poderíamos dar, e eu me recordo que respondi apenas uma palavra: tecelão. Não pela profissão que ele veio a ter, né, depois de ter abandonado o seminário e tudo mais, mas porque Paulo foi o tecelão por excelência. Ele conseguiu compreender que o nosso trabalho com Jesus, nesta encarnação ou em qualquer circunstância, em qualquer tempo, ele será justamente o trabalho de aproveitarmos ao máximo cada fio que Jesus nos dá e fazermos disso um belo tapete. Cada retalhozinho que o Senhor nos dá e unirmos tudo isso numa coxa de retalhos. Cada cartozinho, né? Quando a gente pensa no mosaico, cada pecinha ou um quebra-cabeça, quem vai nos trazendo isso são as outras vidas ao nosso redor. É o contato com outros corações, que é o que a cidade aqui representa. Em outras palavras, você sozinho não vai alcançar todas as respostas. Você, em vivência isolada, afastando-se dos outros, não vai encontrar todas as peças para montar o quebra-cabeça da sua vida. Para compor o seu tapete, você precisa das outras vidas. A começarem por aquelas que estão mais juntas, mais próximas de ti, no teu lar. Aquelas que estão no centro espírita, na tarefa espírita junto de ti, elas têm fios fundamentais para a obra que você tem a realizar neste mundo. E sem esses fios, a sua vida, a sua obra não estarão completas. E qual foi a grande habilidade, portanto, desse apóstolo das nações? Desse apóstolo da fraternidade, desse apóstolo da coletividade? Qual foi a grande virtude, a grande característica dele? Saber compor esses fios de maneira harmoniosa, de maneira belíssima. Porque esse homem conseguiu a proeza, gente, de naqueles tempos unir corações de todo o entorno do Mediterrâneo, de todas as classes sociais, de todas as condições, num ideal comum. Ele conseguiu essa proeza de unir pagãos e judeus, de unir romanos com os ditos oprimidos dos romanos, homens e mulheres, um dos primeiros a incluir as mulheres mais ativamente na obra, como vemos em Filipos, quando ele aceita a acolhida de Lídia e faz da casa dela a primeira igreja cristã, ou uma das primeiras, né, mas pelo menos que ele havia fundado, a primeira que ele funda no Ocidente. Homens e mulheres unidos. Ele conseguiu fazer isso, unir toda essa diversidade de culturas, trajetórias, experiências, numa obra tão bela de unidade no amor, de unidade em Cristo. Mas tudo isso ele foi entendendo com o passar do tempo. Por isso a orientação de Jesus: levanta-te, entra na cidade, isto é, vai à convivência, busca os corações, salve. E então você vai entendendo a natureza da tarefa. Assim conosco. Quando a gente se vê às vezes perdido, sem saber como, Jesus também nos diz: entra na cidade, vai à convivência, à casa espírita, vai à convivência conforme os caminhos que a vida vai te abrindo, e aí você vai percebendo que os fiozinhos vão chegando. Fique atento e veja qual pecinha cada coração que cruza o seu caminho tem que te dar. A gente vai vendo o quanto essas pecinhas vão encaixando justamente nas lacunas, justamente nos espaços. É aquele coração que chega e se torna
um coração amigo de ideal, de valor inestimável. É aquele outro que passa e se converte numa dificuldade, mas que será depois o elemento, digamos assim, ou a fonte de aprendizado, de desenvolvimento de determinadas virtudes, que serão a fonte de alegria de amanhã. Então, é essa dinâmica que ele foi entendendo com Jesus na execução da tarefa que lhe cabia. Para que ele pudesse desempenhar esse ideal de universalizar, ele precisava aprender a conviver com os corações e a extrair de cada coração no caminho os melhores fios, a melhor parte. É aí que a gente vai vendo algumas cenas bonitas, por exemplo, na primeira experiência que ele tem depois da conversão, na comunidade de Damasco mesmo, uma comunidade bem singela, na casa de uma lavadeira. Ali compareciam à noite soldados romanos, carpinteiros, lavradores, se reuniam todos naquele ambiente da mais absoluta simplicidade. E aí Saulo ele se vê meio constrangido porque ele não sabia o que era conviver com os amigos, ele não sabia o que era fraternidade, porque, diz Emmanuel, até então as suas amizades estavam muito baseadas no interesse. Ele estava muito restrito ao mundo que funciona pelo jogo de interesses. Ou ele só conseguia ver até então o próximo como sendo aquele que era o companheiro do sinédrio, como quem era aquele do seu povo. Ali ele estava convivendo com gente de várias origens. Pela primeira vez, talvez, de maneira tão direta. Até coloca um bebezinho no seu colo, nem sabia se mudar aquele bebezinho, ele fica constrangido e vê que todo mundo se preocupava com ele. Todo mundo se importava, abraçava, sem nunca terem visto ele. Aquilo para ele marcou de maneira inesquecível o seu coração. Ao final da reunião, depois que Ananias comenta o Evangelho, em torno de uma mesa, serve um pedaço de pão e um copo de água. E aí diz assim, Emmanuel, que para Saulo, aquele pão tinha o sabor da fraternidade universal. E aquela água que ele bebeu, sentia como se ela viesse diretamente do manancial do coração de Jesus. Ali ele começou a entender que o Evangelho é isso. É compor corações, é extrair o melhor, é fazer o trabalho do tecelão, é saber fazer da diversidade a beleza da unidade, do amor e da fraternidade. Algo que ele também aprenderia mais tarde na comunidade de Antioquia, quando depois dos 3 anos no deserto, depois dos 3 anos na sua terra natal, é chamado para Antioquia por Barnabé, tenta reinsetar o trabalho no púlpito, mas não consegue falar, não consegue coordenar os raciocínios. Barnabé sutilmente o afasta da atividade da pregação e ele humildemente aceita. Mas qual a grande ideia que ele teve então, que foi fundamental na sua tarefa? Falou, bom, já que eu não consigo ainda pregar, vou abrir minha tenda e vou chamar as pessoas para conversar. Enquanto eu faço os meus tapetes, as minhas barracas, eu vou também tecendo os corações, tecendo os destinos, as conversas, as considerações, as trocas. Por ali passaram corações que o acompanharam depois durante toda a sua jornada. Ali ele conheceu Lucas, ali ele conheceu Tito, ali ele conheceu a outros. Ali, diz Emmanuel, Saulo aprendeu a ser amigo, porque até então ele não sabia o que era ser amigo. Ele não sabia abrir o seu coração para o melhor que cada pessoa tem a nos dar. E para ver até no pior algo de bom. Porque o pior do outro, gente, no mínimo é adubo. No mínimo é adubo para o Evangelho, para a planta do Evangelho que temos que cultivar em nós. O Emmanuel tem uma mensagem intitulada Monturo, em que ele fala assim, ele comenta um versículo de Jesus, em que o mestre dá valor até ao lixo, né, ao monturo. E o Emmanuel fala mais ou menos desses termos. Até o lixo do outro, isto é, a ofensa, o ataque, a incompreensão, a pior parte do outro, em nós, se quisermos, também pode ser boa. Porque a pior parte do outro, eu posso converter em mim, em adubo. O adubo é incômodo, é aquela coisa que você quer evitar, aquela coisa, né, desagradável, mas olha a fertilidade que ele tem. Então, o que há de mais desagradável no outro,
convertamos em adubo em nós. Também pode ser algo de bom, se soubermos aproveitar. Então foi mais ou menos esse o processo, o programa que Jesus passou para ele e que ele incorporou. Ao longo de toda a sua vida, ele foi esse grande tecelão, unindo os corações, juntando os corações e também as ideias para produzir um resultado que fosse belo, que fosse coeso, que fosse divino. Né? Não só os corações ele pôde fazer, mas também as ideias. Ele foi das mentes que melhor pôde abarcar a conexão da primeira revelação com a tarefa de Jesus e fazer as devidas conexões, o devido entrelaçamento dessas ideias. Inclusive, digamos, opondo ali uma barreira, né? Ou se opondo àquela tentativa que existiu no cristianismo nascente de se imprimir como exigências absolutas características que eram do povo judeu, do detentor da primeira revelação, aos povos demais que vinham de outras experiências. É conhecido por nós, tanto pelas epístolas de Paulo como pelo livro Paulo Estevão, o movimento que foi chamado de judaizante, que eram alguns daqueles primeiros cristãos que queriam fazer, por exemplo, de práticas oriundas do judaísmo, práticas essenciais para que os corações aderissem ao cristianismo. Por exemplo, a circuncisão, por exemplo, os rituais de purificação, a observância muito estrita do sábado. Então, muitos corações iam a determinadas comunidades e queriam impor aquelas regras. E Paulo, então, foi a voz firme contra essa ideia, porque ele também já tinha a visão de que o cristianismo não poderia estar reduzido a práticas exteriores. Essa, aliás, foi uma das suas ideias que, ao longo dos tempos, foi das mais incompreendidas, porque ele dizia que a salvação vem pela fé e não pelas obras. E aí, no nosso entendimento, acreditamos que Paulo nos disse que não é preciso, não são as nossas obras que nos elevam, que nos salvam, mas simplesmente a fé no sentido de crença em Jesus. Mas não é isso que ele dizia. Essas obras das quais ele falava eram essas práticas exteriores. Ele estava dizendo, não é isso mais importante. E como não é isso o mais importante, não podemos fazer disso uma exigência para esses corações que vêm de outras experiências. Precisamos sim de renovar o coração, o sentimento, o ser interior. Aqueles que ainda consideram essas práticas importantes, que as mantenham, mas não queiramos impô-las aos demais, porque o mais fundamental é a renovação do ser interno. Então, boa parte das suas cartas serão justamente em torno disso. A carta aos Gálatas, por exemplo, é Paulo dizendo, olha, mais importante do que a circuncisão exterior é a do coração, é o sentimento que se renova em Cristo. Mais importante do que observar de maneira tão estrita determinadas práticas exteriores é observarmos dentro de nós a fidelidade ao que Jesus nos trouxe, o amor, a fraternidade. Então Paulo, nesse sentido, foi muito firme às vezes, até diante do próprio Pedro, o que levou à primeira grande reunião do cristianismo, como nós sabemos. O Concílio de Jerusalém, como assim foi chamado, não tinha esse nome na época, mas a reunião que se deu em Jerusalém, foi motivada por conta dessa tentativa de imposição aos gentios. Paulo se torna então advogado deles, vindo lá de Antioquia para defendê-los, para dizer, olha, que os judeus não tenham essas práticas, mas que não façamos do que é exterior mais importante do que é interior, daquilo que é interior. E aí nós temos o concílio, em que Tiago fica de um lado, Paulo fica de outro, os dois muito enérgicos na defesa de suas ideias, e o nosso querido Pedro no meio. Pedro, o conciliador. Pedro, o coração tão áspero e duro de outrora, convertido por Jesus, num poço de paciência, de ternura, de tato, que foi capaz de conciliar, então, e assim estabelecer-se o acordo que foi tão fundamental para a história do cristianismo, como vemos pelo livro Paulo Estevão. Então, Paulo, ele
entendeu essa ideia, né, esse programa. Mas, além de entender o aspecto da ideia, digamos assim, teórica do programa, era preciso formar o trabalhador. Então, o vaso que ele era preciso esvaziar os conteúdos que trazia e que não condiziam mais agora com o novo programa estabelecido. Então, quanto lhe custou esvaziar o seu coração dos antigos preconceitos, das antigas visões que ele nutria, e abrir-se para aquela renovação tão grande que Jesus faria nele, convertendo-o em perseguidor, de perseguidor no grande divulgador, convertendo naquele indivíduo tão fechado naquele universo, naquele povo, naquela nação, naquela visão, convertendo-o em alguém tão universal, tão à frente do seu tempo, no alcance que pôde divisar acerca das ideias do cristianismo. Foi preciso esvaziar esse vaso. E esse é um trabalho que muitas vezes nos esquecemos. Esse é um trabalho que temos por fazer. É o trabalho de ofertar a Jesus um recipiente mais livre do que seja puramente nosso, para estar mais aberto ao que é realmente dele. João Batista talvez diria isso em outras palavras: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Assim também nós, quantas vezes não complicamos a nossa atuação espírita, ou mesmo a nossa vivência cristã, porque não queremos abrir espaço no vaso do nosso coração, deixando para trás o que é nosso, caprichos, pontos de vista, exigências, cobranças, expectativas. A gente não quer abrir mão. E aí Jesus não consegue entrar. Não consegue realmente mudar o nosso jeito de agir. Então, recordo-me daquele encontro que ele tem com Abigail e Estevão, depois que ele volta para a sociedade natal, o seu pai não o compreende, não o consegue acolher, e ele sai meio aturdido da casa do seu pai, porque esperava ali acolhimento, né, depois de tanto tempo. E aí, sem saber para onde vai, ele acaba indo para o Monte Tal, e ali ele estava exausto e acaba adormecendo, e tem aquela experiência espiritual em que revê Gesiel, né, Estevão e Abigail, em que ela lhe traz aquelas 4 palavrinhas que nós conhecemos tanto: ama, trabalha, espere, perdoa. Mas tem um determinado momento que ela diz assim: Saulo, quando esvaziares o vaso do teu coração da última gota das ilusões terrestres, o Cristo poderá preenchê-lo por inteiro. Em outras palavras, está doendo muito ainda, Saulo, porque você não está querendo esvaziar o vaso. O que está ocupando espaço no vaso que não deveria estar mais aí? É uma reflexão que nos cabe. Quando nos vemos nas encruzilhadas, quando a aflição, a dor se faz mais marcante, o que ainda está no vaso que precisa sair para ceder espaço ao que é do Cristo, para que Ele nos preencha por inteiro? O que de água suja, o que do vinho das ilusões do mundo ainda ocupa o vaso e que precisa abrir espaço para o perfume, para a linfa pura de Jesus? É isso que ele ouve de Abigail, e é o que ele faz. Mais tarde, o livro de Atos dos Apóstolos diria: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas Emmanuel vai comentar: muitos reparam em maravilhas extraordinárias, mas raros meditam sobre o detalhe: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Muitos fixam o apóstolo glorificado, raros pensam no quanto lhe custou purificar as mãos para ofertá-las a Deus, para que Deus pudesse usá-las. Então isso para nós trabalhadores é imprescindível. Quando a luta se faz mais áspera, o coração sente o peso da dificuldade, deveríamos lembrar que isso é a preparação do trabalhador, é a purificação do vaso. Que eu costumo dizer, é a visão paulina acerca dos problemas. Não é olhar para o problema, nossa, que luta difícil, que problema grandioso. É olhar como Paulo olhava: puxa vida, fomos considerados dignos.
Fui considerado digno dessa luta. Fui considerado digno dessa dificuldade, desse problema. É a visão de quem vê o que a luta e a dificuldade estão operando. Não se fixa na luta e no problema em si, mas no que ele prepara. Esse é o coração que está disposto à renovação, preparando-se para a tarefa. Porque o trabalhador não conseguirá realizar a tarefa sem o trabalho do trabalhador, ou no trabalhador. Ele só se capacita para tudo o que tem a fazer na medida em que ele mesmo vai sendo trabalhado ou se trabalhando. E é gradual ao longo de nossa vida. A luta de agora prepara-nos para o trabalho de amanhã. A luta de amanhã prepara-nos para o trabalho de depois de amanhã. Antes de cada etapa da nossa obra e da nossa tarefa, vem a luta que nos prepara para ela. É o que Paulo percebeu. Ele só esteve habilitado ao trabalho das viagens depois dos 6 anos, considerando os 3 no deserto e os 3 em Tarso, de profundo trabalho de renovação do vaso interior do seu coração. Não teria toda a resiliência que teve nas viagens e nas perseguições se já não tivesse deixado de lado muito do teor de amargura, de remorso, de ilusão que ainda trazia logo após a conversão. Então é isso. A luta de agora, gente, prepara-nos para o dia e o trabalho de amanhã. E assim as próximas que vierem. Só conseguiremos realizar o que está proposto se soubermos aproveitar a luta que nos chega. Ao invés, portanto, de focar no problema, de engrandecê-lo, né, com os nossos medos, com as nossas aflições, saibamos pensar nesses termos. Fomos considerados dignos dessa luta. Porque certamente o Senhor nos reserva mais, algo a mais, um pouco mais além. Então era essa a perspectiva, né, de preparação do vaso, deixando para trás o preconceito, aquela visão muito restrita que ele tinha antes em torno da primeira revelação e daquele povo, para se abrir ao contato com os gentios e com a universalização da mensagem, porque eu gosto dessa definição de Emmanuel. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que soube e conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo. Essa é uma mensagem, aliás, muito bonita, que está no livro de Clóvis Tavares, inédita, ele que revela essa mensagem. E é a mensagem que Emmanuel também nos revela, que conheceu o apóstolo Paulo ainda em vida, como Públio Lento, na Via Ápia, em Roma, quando os cavalos, uma vez, dispararam e foram parados por um cristão, um círculo de cristãos que estava ali. Livre havia acabado de partir como mártir para o mundo espiritual e o coração de Emmanuel estava em frangalhos. E quando ele sai para ver o que havia acontecido, vê aquele círculo e vê que havia uma figura proeminente, com a qual ele conversa por alguns minutos. E diz Emmanuel: foram suficientes para me marcar de maneira indelével. Ali começava essa relação. Não sabemos, talvez venha de antes, mas provavelmente ali começava essa relação que tantos frutos nos daria. Aqueles poucos minutos de uma conversa consoladora. Então, nessa mensagem, Emmanuel assim define Paulo como um agricultor que conseguiu trazer a flor divina do Evangelho para as possibilidades do seu mundo de então. Sabendo que mais tarde conseguiríamos ter um cuidado melhor para com a divindade dessa flor. Sabendo que mais tarde estaríamos mais sensíveis para perceber a grandeza e a beleza dessa flor. Mas no seu tempo, o solo era muito áspero em muitos aspectos, em muitas frentes de trabalho, e ele foi conseguindo fazer o que era possível para que, ao menos o perfume dessa flor, pudesse ser espargido. Onde ele passava, seja qual for o contexto em que ele semeasse essa divina flor. Então, teve esse trabalho tanto de alcançar a ideia, a fraternidade universal, fazer com que as criaturas consigam ver para além daquilo que as define transitoriamente no mundo, é a meta do Evangelho. O convite a esse banquete da universalidade, do amor, da fraternidade.
E ele se preparou, também foi sendo preparado por Jesus, aceitando as disciplinas e os convites para incumbir-se ou desincumbir-se dessa tarefa. Então, ele parte às viagens. E é interessante porque quando a gente vai meditar sobre o contexto em que se dá esse processo de expansão, a gente vê a atuação sempre muito presente da espiritualidade, né, junto de Paulo. Então, a mediunidade no cristianismo primitivo, muito viva e muito operante, digamos assim, claro, contando com corações que conseguiam sintonizar com essas ideias. Então, Saulo e Barnabé foram chamados, eles estavam trabalhando em Antioquia, e foram chamados para auxiliar Jerusalém, porque as perseguições estavam muito intensas. Pedro havia sido preso e foi libertado da prisão por aquele anjo que abre a cela, e ele foge, ou exilado, melhor dizendo, para Jope. João, por exemplo, havia sido expulso também de Jerusalém, só havia permanecido Tiago, na casa do caminho. E quando eles chegam lá, Paulo tem uma surpresa assim, muito impactante, quando ele vê que basicamente a casa do caminho havia se reduzido a um trabalho de assistência aos corpos, de assistência ao ser encarnado. Mas o fluxo, o intercâmbio das ideias estava muito restrito. Tiago havia trazido também algumas, digamos assim, havia feito algumas concessões para que a casa do caminho permanecesse aberta. Então muitas práticas, né, da primeira revelação, muitas práticas judaicas estavam ali mais rígidas, mais presentes. E aí Paulo volta muito impressionado dessa visita que eles fazem a Jerusalém, e no caminho de volta para Antioquia ele conversa com Barnabé, e ele então diz assim: olha, eu estou tendo aqui uma ideia que vem do alto. Porque, Barnabé, não podemos nos esquecer desse trabalho que Pedro e os demais têm feito junto às necessidades materiais desses corações. Esse é um trabalho fundamental que não poderemos jamais esquecer. O trabalho de assistência à criatura do mundo, às demandas do mundo. Mas não podemos esquecer que a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Porque o corpo, cedo ou tarde, passa. Todos os curados no corpo por Jesus morreram. Então, são problemas que a gente deve atuar no sentido de minorar, de aliviar as dores, mas não são os problemas fundamentais do ser. O problema do ser e do destino, como nos diria Leon Denis. Então, Paulo já tinha essa visão. A iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Por que ele acrescenta? Porque o coração que traz o Cristo, o Evangelho dentro de si, até a sua noção de sofrimento é renovada. Onde antes ele via só problema, agora ele vê material de trabalho. Ele vê agora a ocasião de renovação, de aprendizado, de serviço. Então, o simples fato de já trazer o Cristo e a compreensão do Evangelho em si já renova a própria leitura que a criatura tem dos seus problemas e da sua vida, se isso for uma compreensão mais profunda. Então ele começa a falar disso e dizer assim: olha, se a gente deixar o cristianismo só aqui em Jerusalém, sujeito a essas perseguições, essa tentativa de abafar, né, das antigas correntes, das antigas ideias, o cristianismo vai morrer. Nós precisamos expandir. E aí que ele fala para Barnabé: Jesus afirmou que os seus discípulos viviam do Oriente e do Ocidente. Temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se ao movimento em função de universalidade. Olha a visão que o movia. O movimento em função de universalidade. O Cristo que se expande, a mensagem que consegue conciliar as divergências, diferenças, diversidades no espírito da fraternidade e do amor. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Porque há um comentário até interessante de Emmanuel, quando ele lembra aquele versículo do Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
O Emmanuel destaca só o início do versículo: eu sou o caminho. E ele faz um comentário muito interessante em que ele diz assim: uma região, uma zona sem caminhos é uma zona paralítica, estagnada no tempo. Uma cidade que vivesse só isolada, ela estaria empobrecida de muitas possibilidades. O que move o mundo, o que tem movido a civilização e as sociedades, serão os caminhos que vão sendo construídos, as trocas que vão sendo possíveis. As navegações, o impulso que a humanidade teve, embora todos os equívocos, mas o impulso que a humanidade teve pelas trocas, pelo intercâmbio, em todos os tempos, as caravanas de outrora, ali mais contidas na Europa, na Ásia, mas depois que a gente consegue ligar o planeta, e hoje, em nossos tempos ainda mais, com os recursos da tecnologia, todos esses caminhos que se abrem são caminhos, são como que veias por onde flui o sangue da renovação espiritual, as trocas, os intercâmbios. Então é isso que Paulo vivia. Para que o organismo do cristianismo permanecesse vivo, a gente precisava desobstruir esses caminhos, essas veias, ou construir novos campos de ligação, elementos de ligação. Então aí surge a ideia das viagens apostólicas, que foram de importância extremamente significativa na história do cristianismo, porque a partir delas também surgiram mais tarde as epístolas, e todo o movimento de integração e de preparação do cristianismo para que fosse algo além daquele tempo e daquele momento. Porque muitos dos primeiros cristãos, e Paulo precisa frisar isso nas suas cartas mais de uma vez, achavam que o reino estava chegando, era ali, naquele tempo, naquele primeiro século. E estavam ali naquela expectativa. E é Paulo, então, que vem dizer: gente, não se precipitem. O trabalho não é para essa geração. O trabalho não é para esse século. O trabalho é secular. É Paulo quem projeta a visão do cristianismo para os séculos. Porque ele tem essa visão. Então, nós estamos fazendo aqui o trabalho de base, nós estamos fazendo o trabalho de conexões para isso. E ele sai, as viagens, aqui está um mapazinho das suas 3 viagens mais conhecidas. Essa última aqui é a viagem para Roma, mas tem mais uma viagem que não está colocada aqui, que é a viagem dele para a Espanha, para a região de Tortosa, que o mundo cristão, de modo geral, não conhece, a não ser nós, pelo livro Paulo Estevão. Existem tradições que às vezes mencionam que ele poderia ter ido até lá, passando até pelas Galhas também, e ele passou ali pelo sul da França também. Então temos uma outra viagem que não está aqui. Tinham os estudiosos que percorreram ele mais de 15 mil quilômetros nas suas viagens, sem quaisquer formas de conforto, como as temos hoje, nada de ar-condicionado, de avião, a pé, sandálias, jejuns, fomes, privações, naufrágios, sem contar os problemas que ele arrumava no processo, saindo muitas vezes das cidades que entravam sob pedradas, chibatadas e perseguições. É sublime pensar na força que a fé pode ter e dar um coração. É impressionante quando a gente volta-se para essa vida e vê o quanto esse coração esteve a serviço. Mas ele conseguiu isso, conseguiu essa tarefa tão universal, porque também, de certo modo, havia sido preparado para isso. Porque, no seu tempo, Paulo era literalmente um homem universal. E a gente vê o planejamento do mundo espiritual para a tarefa a ser cumprida depois. Como diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele foi chamado para se tornar um elemento poderoso de universalização da doutrina, tanto pelas viagens como pelas epístolas. E a sua vida já trazia esse indicativo, porque Paulo era um homem dos 3 mundos, então, aqui representados. Primeiro, Jerusalém, o mundo hebraico, o mundo hebreu. Ele que era desse povo, que havia sido formado sob a tutela de um dos maiores mestres desse povo, conhecia a fundo a primeira revelação, o que permitiu a ele fazer muitas conexões com a mensagem de Jesus e entender qual era, de fato, o programa de Jesus. Então ele tinha essa formação judaica, participava pelo nascimento e pelo estudo do mundo hebreu, mas também participava de um mundo muito importante daquele tempo, que era o mundo helênico,
que havia se expandido por todo o entorno do Mediterrâneo, principalmente pelo trabalho de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que havia tornado o grego, por exemplo, a língua universal daqueles tempos, no entorno do Mediterrâneo, que havia difundido a cultura helênica no entorno do Mediterrâneo. E Tarso era uma das cidades, digamos, com esse caráter mais universal. Nós tínhamos, por exemplo, as escolas em Atenas, as escolas em Alexandria, né, da filosofia grega, e Tarso era outra cidade no mundo de então, que também albergava mestres atenienses. Então Paulo cresce sob esses auspícios também da filosofia grega, que ele vai citar em epístolas suas, por exemplo, Parmênides e outros filósofos conhecidos. Então o fato dele conhecer o grego e utilizá-lo para a divulgação foi absolutamente essencial para ter o alcance que teve. Senão, como passar por todos esses países que ele passou, como ele se comunicaria, como ele chegaria a esses corações? Então a gente percebe que esse elemento já estava ali, mostrando como tudo é sempre planejado. Assim também a nossa vida, a gente vai vendo depois que os elementos que precisaríamos ali estavam, ou foram chegando conforme a necessidade. Então ele tinha essa formação também. E também o mundo romano, aquele império que estava estabelecido e que também foi muito importante, porque as estradas criadas, construídas pelo Império Romano, foram muitas vezes as estradas de que Paulo se servia. O movimento todo estabelecido no Mediterrâneo, das embarcações, era muitas vezes o que Paulo se servia para seus deslocamentos. E mesmo o direito romano, digamos assim, ou o título de cidadania romana que ele possuía, muito provavelmente herança do seu pai ou do seu avô, né? O Império Romano naquele tempo dava esses títulos para personalidades, figuras que de alguma maneira haviam contribuído com o Império, prestado algum serviço ao Império, e isso era um título vitalício dali por diante na família. Então esse título foi em determinado momento de muita importância para Paulo, para que ele pudesse dar continuidade à sua tarefa, como por exemplo das prisões. Às vezes ele recorria a isso para poder ou ser levado a César ou para poder sair das prisões. Então a gente percebe que ele transitou por esses três mundos, foi formado por Jesus naquele contexto para ser um homem universal. E naturalmente soube bem se servir, se utilizar desses recursos para levar adiante essa tarefa de universalização. Hoje também cabe-nos pensar, né, em termos dos recursos que temos, das possibilidades tão amplas, como utilizá-las de maneira coesa, né, para que a gente possa levar essa mensagem com caráter universal. Mas para a gente, digamos assim, encerrar, vale pensarmos que a visão de Paulo, no que diz respeito à universalidade, não era só uma universalidade associada ao mundo, não era só uma universalidade associada às nações do mundo, mas uma universalidade que transcende a própria matéria, tudo que nos define na matéria. Mais do que pensar no mundo fraterno, unido, em que nos vemos aqui na Terra como irmãos, embora pertencentes a diferentes nações, falava ele de uma universalidade em que nós nos vemos nem como cidadãos da Terra, mas como cidadãos do universo. Então ele via já um conceito muito amplo que mais tarde o Espiritismo havia de nos trazer. Ele chega a dizer, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E poderíamos bem dizer, não temos aqui nação permanente, nós buscamos a futura. A nação dos filhos de Deus, herdeiros da pátria celestial. Cidadãos cósmicos, cidadãos universais, não só neste mundo, cidadãos universais no infinito da criação. Então Paulo ele convida essa transcendência de tudo que é característica transitória que define o ser na matéria para uma visão do espírito que se vê como peregrino da eternidade, como sendo um filho, digamos assim, dessa pátria universal. Por isso ele traz falas como essa que encontramos em Gálatas: não há judeu nem grego, não há judeu nem pagão, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o cidadão universal por excelência.
É o Espírito que transcendeu quaisquer barreiras, quaisquer rótulos da matéria, para se ver Filho de Deus em plena universalidade da criação. Comungando com todos os seres. Por ora, o trabalho que temos a realizar é a comunhão fraterna entre as nações do mundo. Mas não tarda talvez o tempo, e Chico e Emmanuel nos falam a esse respeito, em que o trabalho será comungarmos com as nações de outros mundos, com os nossos irmãos de outras terras, de outros orbes, já que o Espiritismo vem nos falar dessa pluralidade infinita da vida que se expande. Sabemos, inclusive, pelas obras espíritas, que eles de lá nos acompanham aqui, os da Terra, que temos sido os mais atrasados nesse banquete da família do Sistema Solar, mas que nos esperam para que um dia possamos todos do Sistema Solar nos abraçarmos enquanto irmãos. É dessa cidadania, portanto, que Paulo fala, dessa Jerusalém de cima que ele diz, que é a livre e mãe de todos nós, na sua carta aos Gálatas. Enquanto Jerusalém era lá um foco, às vezes, de tantas dissidências, de tantas dificuldades, como, de certo modo, ainda hoje, ele já nos falava de uma Jerusalém do alto, que é livre. Não há ali preconceitos, não há barreiras, não há amarras do ódio, da violência. É a mãe de todos nós, a pátria que espera todos nós e que precisamos descobrir. É o passaporte que o Evangelho e que o Espiritismo vem nos dar. O passaporte para o livre acesso à criação universal na condição de filhos de Deus, de cidadãos cósmicos. Esse é o trabalho que ele já divisava lá, sabendo que passa por duas etapas. Primeiro, o banquete da fraternidade do amor na Terra, para que nos preparemos para o banquete da fraternidade do amor no infinito da criação. Por isso eu gostaria de concluir com uma mensagem de Emmanuel, que vem bem ao encontro do que Paulo visualizou, para vermos como Emmanuel, como bom discípulo que é, segue sintonizado com a mesma linha de atuação. E ainda escrevendo os nossos tempos, Emmanuel, uma mensagem muito interessante que está no livro Esperança e Luz, capítulo 3, chamada As Sentinelas da Luz do Santuário, falando dos nossos tempos, Emmanuel nos diz: fala-se no coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz. As ideias de coletivismo, de fraternidade se expandem no mundo, embora muitos e muitos corações se fechem ainda no exclusivismo feroz. Fala-se do nacionalismo e de pátria dentro do mesmo conceito de egoísmo e isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência nos costumes sociais e políticos desta época de transições. Apesar, porém, de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como a angústia generalizada do homem nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Olha a definição de Emmanuel. O ser humano desses tempos está prestes a abandonar a sua crisálida, a sua concha de cidadão deste ou daquele povo, desta ou daquela nação, para começar a se ver como cidadão do universo. Todos os acontecimentos que abalam o planeta, espalhando nos seus recantos mais remotos uma onda revolucionária e regeneradora, significam um trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo de leis pela qual se regerão mais tarde os institutos terrenos. Ditadores e extremismos são expressões transitórias dessa fase de experiências dolorosas, porque a verdade é que o cidadão da pátria será substituído pelo homem fraterno, irmão dos seus semelhantes e compenetrado dos seus deveres de amor. Projeto iniciado por Paulo lá atrás, na verdade por Jesus, que ele conseguiu visualizar, estamos agora vivendo culminâncias, em que o cidadão que se vê como matéria, como corpo associado a essa ou aquela população, começa a se ver como espírito cidadão do universo.
Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade. Mas as democracias avançadas guardam na sua estrutura as sementes desse luminoso porvir. No Evangelho estão as sementes desse luminoso porvir. No Espiritismo está o impulso vigoroso, convidando-nos a transcender para além da matéria de tudo aquilo que diz respeito a ela. Estão ali as bases, os princípios, para que consigamos, enfim, nos descobrir. Na era do Espírito que se afirma agora, consigamos nos descobrir cidadãos do universo, filhos de Deus, pertencentes à pátria celestial. Que tomemos posse desse passaporte, que pelo Evangelho possamos nos libertar e falar dessa fraternidade que há de reunir a todos no grande banquete universal que o Senhor iniciou e que o Espiritismo vem resgatar, apontando-nos o luminoso porvir que a todos nos espera. Que Jesus, portanto, nos abençoe e que a tarefa do apóstolo das nações nos inspire hoje nessa tarefa de expansão do amor e da fraternidade. Muita luz. Vamos agora ao nosso intervalo e depois voltamos para as perguntas.